Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates. Eu sou Guilherme, né? Muito bom dia, né? Para aqueles que estiverem assistindo esse vídeo, né? E estou aqui com o Rodrigo Tomazini para a gente conversar um pouco a situação da educação das escolas nesse período de pandemia, na questão da reabertura, né? Que os governos insistem, né, para fazer, né, para poder favorecer o setor privado da educação. Então, estou aqui com o Rodrigo para a gente trocar essa ideia para ver como está essa situação no Paraná, né? O canal vem trabalhando muito aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo, e também, né, o próprio estado de São Paulo e outros lugares como o Rio Grande do Sul. Então, sem muita demora, tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Guilherme. Obrigado, cara, pelo convite para poder estar participando dessa mesa aqui. Fico bastante feliz e acho que é muito importante, né, a gente trocar essas informações e levar aí para todos os estados do país, porque a situação ela é pandêmica, né, mundial e está afetando o Brasil e a educação de maneira especial aí de uma forma devastadora, né? Sim. Obrigado mesmo. Fico feliz de poder estar aqui. Rodrigo, antes da gente começar, tem como você se apresentar aí para a galera? Tem sim, tem sim. Eu sou Rodrigo Tomazini, né, faço parte da diretoria da APP Sindicato Núcleo Sindical Curitiba Norte. Tá? É como se fosse uma subsede, aí em São Paulo é a POSP, tem as subsedes, aqui seria a subsede Curitiba Norte, a maior do Paraná, né? Trabalho no Colégio Estadual Professora Maria Balbina Costa Dias, trabalho no administrativo, tá? Também participei aí, fui candidato ao Senado, a vereador, participei de eleições também aí disputando pelo PSOL, né? Mas no movimento sindical eu participo aí da diretoria do Curitiba Norte, onde nós estamos aí enfrentando uma greve nesse momento nas escolas que voltam de maneira presencial ou híbrida, né? Então, Rodrigo, já que você falou disso, como está a situação da greve? Olha só, é uma greve bastante diferente, né? Aqui no Paraná nós aprovamos em uma assembleia no mês de fevereiro. Minha gata passou e derrubou meu celular aqui. Nós aprovamos no mês de fevereiro, né, que as escolas, que o governo exigisse o retorno presencial, então as trabalhadoras e os trabalhadores dessas escolas entrariam em greve. Então foram várias tentativas por parte do governo do Paraná e principalmente do empresário, secretário da Educação, Renato Feder, de forçar esse retorno, justamente pelo aquilo que você falou, né? É uma pressão muito forte das redes particulares, né? E eles querem justificar o retorno para que haja a cobrança de mensalidades e para justificar esse retorno eles forçam também o sistema público. E tem um outro fator aqui ainda, Guilherme, que depois a gente vai entrar mais, mas aqui o ratinho é o Bolsonaro do Paraná, né? Então, esse discurso negacionista do governo federal, ele é replicado aqui também, de uma maneira um pouco mais escondida, né? Um pouco menos na cara, como o Bolsonaro faz, mas também há essa questão de retornem por conta da imunidade de rebanho. Por exemplo, tem uma escola aqui em Pinhais, e há 15 dias retornou e agora hoje soubemos que fechou porque já tem 6 contaminados. Então essa greve, ela é assim, as escolas que vão entrando, né, retornando, as pessoas vão entrando em greve. Só que como o governo, por várias tentativas, tentou esse retorno e não foi possível, a situação da pandemia no Paraná é uma das piores no país. Hoje nós temos aí, desde o mês de maio, mais de 100% da ocupação dos leitos de UTI, por exemplo, né? Então, ainda são muito poucas escolas que retornaram mesmo, né? Então, assim, a greve é uma greve que começa, as pessoas começam a entrar, mas não dá para dizer ainda que é uma greve da categoria. Por quê? Porque são poucas escolas que retornaram de maneira híbrida, né? Mas há uma preparação. Vou te dar um exemplo. Aqui em Curitiba, no dia 21 de junho, né, o secretário de Educação falou: as aulas vão voltar na segunda-feira 24, né? E o que ocorreu? Uma mobilização muito forte da categoria que tiveram que recuar, né? Então não conseguiram. Agora já começou o boato de novo. Hoje à tarde vai ter que sair uma nova resolução, porque a bandeira, a resolução
vence hoje, né, o decreto do governo do estado relacionado à pandemia vence hoje, ele vai ter que renovar, já existe um boato que segunda volta às aulas. Então, a gente já marcou a plenária para hoje à noite, a assembleia, para a gente já se organizar no sábado, caso ele queira. Então, ainda estamos nessa situação, Guilherme. A gente não existe uma greve ainda formalizada porque as escolas não retornaram, mas estamos todos em estado de alerta a qualquer momento, cruzar os braços, porque é uma greve sanitária, uma greve pela vida, uma greve onde a gente tem direito de defender a nossa vida e defender a vida das pessoas que a gente gosta, né? E sim, em relação à questão da vacinação dos professores no Paraná, como que está essa situação dos trabalhadores da educação? Olha, ela é bastante. Ela não é uniforme. Né? Por exemplo, nós temos aí cidades como Paranaguá, que já vacinou toda a categoria, toda a rede, né? E temos cidades como Curitiba, que está bastante atrasado. Né? Hoje, nós estamos aí no 43 anos de idade. Né? Eu me vacinei anteontem, né? Tenho 43. Então, assim, existem cidades onde o ritmo já é mais... A primeira dose, né? Nós estamos tomando a AstraZeneca, né? A Oxford AstraZeneca, que é a vacina inglesa. Então, nós temos aí mais 90 dias para a segunda dose. Então, nós estamos aí, por exemplo, a minha está marcada para 1º de setembro. Fora isso, né, existe aí a imunidade definitiva para a pessoa vacinada após 15 dias da segunda dose. Então, ou seja, né, eu mesmo estaria imunizado a partir de 16 de setembro. Né? Já o pessoal lá de Paranaguá terminou antes, vão estar um pouquinho antes. Agora, existe uma confusão muito grande, e inclusive de núcleos regionais de educação. Por quê? Ponta Grossa, por exemplo, eles estão vacinando e o núcleo soltou uma publicação na internet dizendo que estão imunizados. Não estão, eles tomaram a primeira dose. Né? Ainda tem que tomar a segunda e tem mais esses 15 dias no caso da AstraZeneca. E há estudos aí, inclusive, do Lucas Ferrante, por exemplo, não sei se você já viu, o doutor Lucas Ferrante, ele fez um estudo específico aqui no Paraná, e isso daí também pegando casos, por exemplo, como lá em Manaus, no Amazonas, que para atingir essa imunidade, né, nós teríamos que vacinar 70% da população. Então, mesmo assim, vacinando os professores, vacinando os funcionários, volta às aulas, não são só nós que vamos para as escolas, mas as crianças vão, os pais vão pegar o ônibus para levar, elas não vai teletransportar uma pessoa de casa para a escola, elas vão ter que sair. E aí pode causar um efeito como se fosse como aconteceu no Chile, por exemplo, de que abre e passa a ter uma visão, uma sensação de que as coisas voltaram ao normal, porque já está indo na escola, então o pai deixa a criança na escola, já passa fazer compra, já sai, já passa. Então, assim, é muito perigoso. Então, o que nós estamos defendendo? Que, sim, é importante que nós da educação sejamos vacinados, mas é importante que 70% da população seja vacinado para que a gente possa ter segurança. Muito diferente do que, por exemplo, o presidente da República falou ontem, que vai liberar o uso de máscara para quem já se contaminou ou para quem já tomou vacina. Isso é um absurdo, né? Assim, então, é muito difícil, sabe, tratar essa situação, porque a gente trata com a comunidade escolar, né, com os pais dos estudantes, e aí a gente fala uma coisa para eles, que é preciso imunizar a população, e o próprio presidente da República vai lá e fala outra, né? Então é uma batalha muito difícil que a gente está enfrentando. Mas a vacinação no Paraná dos profissionais de educação, ela continua lenta na maioria das cidades. Sim. E essa vacinação dos professores se deu, né, por qual motivo? Por causa da luta, da mobilização que a categoria vem fazendo? Acho que é uma combinação aí, né? Acho que houve uma campanha da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, né, da CNTE, para vacinar os profissionais de educação, né? E também eu acho que por essa pressão, porque também não são só os educadores das escolas públicas que estão sendo vacinados, são das particulares também, né? Da rede estadual, da rede municipal e das particulares. Então, acho que por essa pressão da rede particular em querer o retorno, e eles financiam as campanhas, né, dos governantes, dos deputados e tudo mais, então acho que houve, dos prefeitos, vereadores, então houve essa pressão aí também por parte deles para que vacinassem, para que possa retornar à normalidade o mais rápido possível, que eu considero um absurdo, né? Não vai retornar à normalidade. Hoje mesmo,
vai ter aí o depoimento da Natália Pasternak, eu gosto muito dela, infectologista na CPI, né? Ela mesmo disse isso, não existe uma normalidade, né? E se a gente não cuidar, não vai ser uma terceira onda, vai ser um tsunami, né? Então, eu acredito que houve uma combinação de uma luta da CNTE, que eu sempre disse, olha, eu não sei, parece uma luta muito corporativa, vacina só a gente, mas e o taxista, e o Uber? Né? São pessoas que precisam também, têm contato, né? Não seria melhor fazer uma campanha de vacinar 70% da população? Eu acho que isso teria sido o caminho ideal. Combinado essa campanha, eu acho que entrou aí de maneira oportuna as faculdades particulares, as escolas particulares, e aí a pressão foi forte e eles começaram essa vacinação. Então a luta então dos professores qual é? É a vacinação da categoria ou a vacinação do 70%? Aí existe aqui no Paraná, nós iniciamos acompanhando a bandeira da CNTE, né, que era da vacinação da categoria, foi aprovada em assembleia, inclusive no mês de janeiro. Aí depois, como eu te disse, nós fizemos aí um chamado, né, contratamos através do sindicato, de vários sindicatos, inclusive esse doutor Lucas Ferrante e sua equipe, né, e eles fizeram um estudo. E esse estudo chegou à conclusão que não adianta só vacinar os profissionais de educação. Nós apresentamos esse estudo na Assembleia Legislativa do Paraná, na Câmara de Vereadores de Curitiba, Câmara de Vereadores de Cascavel e várias cidades importantes aqui do Paraná, né? E também estamos fazendo plenárias no sindicato e chamando ele para demonstrar esse estudo. Ele prova por A mais B que se não vacinar 70%, não estamos seguros. Nem nós, educadores. Por quê? Porque isso daí vai continuar contaminando e esse contágio que vai existir aí, ele pode inclusive criar novas cepas, que as pessoas vacinadas estariam aí sensíveis a ela também, entende? Então daí nós, após esse estudo, nós fizemos uma outra assembleia e realinhamos a nossa posição de que nós agora defendemos a vacinação de 70% e que a volta às aulas, caso o governo faça essa pressão, seja pelo menos com que todos os profissionais de educação tenham tomado a segunda dose e passado esses 15 dias. Mesmo assim, nós dizemos, é perigoso e isso pode dar problema. Sim. Ô, Rodrigo, né, a gente sabe que existe uma enorme contradição hoje, né, infelizmente, do ensino público, né, com o ensino privado, né? Eu também já fui professor também por um tempo e da rede pública de São Paulo e sei como que funciona muito bem as coisas, né? Aí a gente entra num outro tema, né? Primeiramente, as escolas, né, possuem condição, as escolas públicas, de receber alunos em pleno uma pandemia? Olha, a realidade aqui no Paraná não tem a menor condição. Primeiro, nós não temos a quantidade, eu não sei como é chamado aí em São Paulo, aqui era chamado agente educacional 1 e agente educacional 2. Merendeira, zeladora, inspetoria, né, o pessoal que cuida do pátio, secretaria. O que o governo fez durante essa pandemia? Ele terceirizou, ele acabou com essas carreiras e terceirizou, passou para empresas. E hoje nós não temos o mínimo necessário de trabalhadores, principalmente da inspetoria, da cozinha, né, e também em algumas escolas da secretaria, para dar conta de um retorno. Tá? Segundo, nós não temos condições sanitárias nas escolas. As escolas, elas são aí, muitas delas, com janelas que são extremamente pequenas, daquelas antigas. Né? Aqui no Paraná é um local muito frio, inclusive, né? Então que tem o costume de ficar com janela fechada durante o inverno, esse momento que nós estamos vivendo. Né? A quantidade de banheiros nas escolas que eu trabalho, um banheiro masculino e um banheiro feminino, pequeno só. Né? Não teria como o estudante entrar, vir alguém limpar o banheiro, o estudante sai, vir alguém limpa de novo. Não dá. Né? E tem mais um fator. Aqui o Renato Feder, ele é do sistema de informações, ele trabalha no ramo de tecnologias, né? E ele quer fazer porque quer o ensino híbrido, né? Que uma parte assistiria em casa e a outra parte dos estudantes iriam para as escolas.
Ontem foi a maior prova disso que isso não dá certo. Não sei se vocês acompanharam, se você acompanhou, né? Ontem nós tivemos aqui a prova diagnóstico, né, que ele fez aí, ele inventou da cabeça dele que teria uma prova que todos os estudantes fariam ao mesmo tempo, né, essa prova online. E a hora que começou, não começou, porque ninguém conseguiu abrir, porque o sistema caiu. De manhã não teve, ele avisou que à tarde teria normalmente, porque seria corrigido, à tarde, a hora que o pessoal entrou, não teve. Por quê? Porque não tem capacidade tecnológica, não tem tecnologia para isso ainda instalada nas escolas e nas casas dos estudantes, principalmente, para que haja. Então, assim, a escola não tem estrutura de mão de obra, estrutura humana para isso, de trabalhadoras e trabalhadores, a escola não tem estrutura sanitária para isso e não tem estrutura tecnológica. Então, quer dizer, não existe condições na rede pública, né? Nós estamos dizendo, você colocou bem, existe essa diferença entre a rede pública e a rede privada, na rede pública não tem condições. Né? Então, assim, vem esse discurso de que, olha, mas os estudantes querem voltar. Querem? Da onde? Eu queria que eles mostrassem esses dados. Aqui teve uma escola aqui, que os estudantes fizeram um abaixo-assinado e teve 1.180 assinaturas dizendo, não queremos voltar. Entende? Porque morreu meu pai, porque minha tia está contaminada, porque aqui em casa está todo mundo contaminado, a gente está com medo. Né? Então, assim, essa pressão é uma pressão desnecessária. Como você colocou, existe uma diferença muito grande entre a escola pública e a privada. Né? Nós não temos mão de obra suficiente para atender, porque teria que redobrar, principalmente em escolas de 6º a 9º ano. Porque vai ter que ficar muita gente atrás dessas crianças para garantir que elas fiquem de máscaras e fiquem distantes uma das outras. Então, vai ter que ter mais gente trabalhando no pátio com essa tarefa. Não tem estrutura sanitária, não tem estrutura tecnológica e os estudantes também não estão seguros para voltar. As escolas que o governo, aqui no Paraná, que nós estamos sabendo, autorizou o retorno, por turma ia 5, ia 8 estudantes. E acabaram, depois de 15 dias, muitas delas fechando por contaminação. Então, a pergunta que fica vale a pena correr esse risco? Né? Porque são vidas. Sim. A gente está falando dessa contradição entre escola pública e escola privada. Eu queria que você respondesse, né, no seu entendimento, por que a escola pública sofre um processo de precarização? Isso daí já vem desde o final aí da ditadura e a redemocratização, essa pressão, inclusive de organismos internacionais aí para privatização, terceirização das escolas, né, da educação. A gente já tem essa bandeira, eu era do Diretório Central dos Estudantes em 1999, 2000, e a bandeira já era educação não é mercadoria, né? Então, são mais de 20 anos lutando contra isso. E ela vem de diversas formas, né? Ela começa com essas organizações privadas entrando nas universidades, né? Aos poucos, como prestadora de serviços. Ela vem também da tentativa de o tal, entre aspas, educação à distância, né? Aos poucos ela vem entrando, mas fundamentalmente é porque o mercado educacional ainda é um dos grandes filões, né? Nós estamos vivendo uma crise econômica, seria uma das grandes e aí tá, né? Não é mercadoria, né? Para eles seria muito importante transformar em privado, por quê? Porque eles teriam a possibilidade de aumentar a taxa de lucro muito grande através da privatização da educação. Então, o que eles fazem para justificar essa privatização? Eles fazem o sucateamento da educação pública. Não contratam professoras e professores, porque o quadro de professores da educação estadual e da educação privada é o mesmo. Muita gente que dá aula na educação pública dá aula na privada. Muita gente que está na educação pública tem mestrado, tem doutorado. Muita gente que está na particular, não. Agora, eles vão corroendo a estrutura das escolas. Eles vão sucateando, eles vão destruindo a escola por dentro, a chegar um momento que a pessoa fala, não compensa mais estudar aqui porque ficou inviável. Ou o trabalhador fala, não compensa mais eu trabalhar aqui, eu vou procurar uma particular porque o salário está pior, diferente do que foi antigamente. Desculpa. Então, assim, esse projeto de sucateamento da escola, ele existe para poder justificar a privatização, e a privatização seria aí um grande impulso. Você imagina se conseguem privatizar a educação básica. São milhões de estudantes. Eles já fazem isso através de apostilas, de programas, mas ainda não conseguiram
privatizar de fato, mas estão correndo por dentro, né? Sim, você falou essa questão do ensino híbrido. Eu queria te perguntar qual que é a lógica disso, porque assim, me soa bastante estranho. Metade, né, dos alunos, ou uma parte dos alunos estão em casa, outras estão na escola, fica um negócio, né, fica meio esquisito. Eu queria que você respondesse qual é a lógica disso. Olha, o que a gente observa aqui, isso daí eu falo especificamente no Paraná, como eu disse, o empresário nosso aqui, o secretário de Educação, ele é um empresário do ramo de tecnologias. Primeiro, é vender bugiganga, é vender quinquilharia. Essa prova que deu errado ontem faz parte de um projeto, um programa que existe aqui no Paraná que foi gasto 13 milhões de reais. Né? Então, ou seja, eles estão vendendo, inclusive, um computador muito potente que ele vai ficar no meio da sala para poder, como se fosse o estudante em casa, sentado no meio e observando o quadro. Só que é isso, ele vai vender para todas as escolas do Paraná. São milhares de escolas no Paraná. Vai fazer um contrato. Esses contratos, com certeza, depois vão ter retorno, né? É um retorno, inclusive, principalmente nas eleições, dessas empresas que patrocinam esses candidatos, né? Então, assim, a lógica não é uma lógica pensando no pedagógico, não é uma lógica pensando no estudante, não é uma lógica pensando na produção de conhecimento, do ser crítico, né? Um ser que vai mudar a sociedade, que vai interagir com outros seres, né? É uma lógica, pelo contrário, pensando em vender e segregar, né? E dividindo as pessoas, né? Então, assim, a escola é um local muito perigoso. Por que existiram esses movimentos escola sem partido, por exemplo, querendo dizer que era ideologia de gênero, que os professores são todos comunistas, que ficam aí fazendo as crianças virarem comunistas ou virarem LGBTs, né? Porque a escola é um local perigoso para eles. A escola é um local onde as pessoas interagem antes da pandemia, né? E com certeza depois da pandemia, que trocam experiências, que divergem, debatem, né? Então isso daí se torna para eles muito perigoso. Veja de onde surgiram os principais movimentos. Antes de 2013, a educação já estava fazendo greve. Não sei, em São Paulo, acho que foi 2016, tiveram ocupações de escolas. No Paraná foram mais de 1.000 escolas ocupadas em 2017 por estudantes. Então, para eles é fundamental, né, que divida, que não deixe as pessoas todas no mesmo grupo debatendo. E a educação híbrida, você separar, o ensino à distância faz com que isso ocorra, né? Sim, existe uma preocupação, Rodrigo, que eu acho que até, né, justa, e até entendo essa preocupação, que é em relação, né, da defasagem dos alunos, né? A gente sabe, a gente que, né, historicamente é crítico ao ensino à distância, né? Olha só que coisa. A gente sabe que o ensino à distância não é a mesma coisa que o ensino presencial. Só que agora o ensino presencial sem chance de acontecer por conta da pandemia. Né? Conforme a gente debateu aqui, como que a categoria vai lidar com essa defasagem dos alunos? Porque tem muitos pais, né, que estão preocupados com essa questão. Legal, Guilherme. Não, é isso. Isso a gente vem dizendo. Primeiro, que o que está tendo aqui no Paraná, pelo menos, não é ensino à distância, né? Ensino à distância, a gente vem debatendo isso e vem nos protegendo disso e vem criticando isso, né? Mas o ensino à distância é diferente do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que eles transferiram a aula da sala de aula para casa, né? Não tem, é diferente do que você criar toda uma estratégia de ensino à distância, né? É só uma transferência. Só que você coloca um ponto que é crucial. Nesse momento, não tem como a gente fazer presencial. Nós mesmos estamos lutando para não voltar. Então, a contradição é muito grande. Então, nós defendemos que haja essa interação com os estudantes através do meio digital. Nós entendemos isso. Só que nós não entendemos a forma como o governo coloca, né? Essa cobrança que o estudante tem que abrir a câmera, por exemplo, no Classroom para assistir a aula. Por quê? Porque tem estudante que coloca o seu melhor boné, a sua melhor roupa, o seu melhor tênis, vai para a escola, ou a moça que se maqueia, sai do trabalho, vai para a escola, na hora que chega em casa, a parede é de tijolo sem reboco. E não se sente bem em mostrar isso.
Ou que está com a câmera aberta e aparece atrás, como aconteceu aqui, pai e mãe brigando, né? Com agressão, inclusive, sabe? Ou acaba desmaiando na frente da câmera. Então, essa pressão é que nós não queremos. Nós queremos que esse momento que nós estamos vivendo haja essa interação, porque nós queremos saber onde estão nossos estudantes, nós estamos preocupados com eles, mas que seja uma coisa mais lúdica, que seja uma coisa mais humana, mais de sensibilidade, de mostrar, olha, isso vai passar, gente, se cuidem. Diferente de como o presidente age, não aglomerem, não usem máscaras, ou melhor, usem máscaras, né? Se vocês tiverem que sair, passem álcool gel, levem um tubinho de álcool gel na mão. Se vocês precisarem da gente, manda mensagem lá no grupo de WhatsApp que a gente vai ir atrás de uma cesta básica. Quem tiver aí um cobertor sobrando, vamos passar. Sabe, esse tipo de relação nesse momento é fundamental. Sabe por quê, Guilherme? Não vamos voltar a uma vida como era antes. As nossas sensibilidades serão totalmente diferentes. Quando retornar, nós vamos olhar para o lado, vai faltar colega de trabalho, vai faltar estudante, porque agora os jovens também começaram a falecer, infelizmente. Nós vamos chegar numa lanchonete onde a gente almoçava, provavelmente pode ser que esteja fechada, porque o dono faleceu, sabe? Então, assim, nós vamos ter que ter uma sensibilidade, relação humana muito forte, muito diferente do que está sendo colocado aí, inclusive pelo nosso governo, né? De que o que importa é o CNPJ e não o CPF, que é a mariquinha quem se importa com a vida dos outros. Então, assim, esse momento nós precisamos utilizar, não trazer a sala de aula para casa, mas precisamos utilizar de uma maneira de conversar com os estudantes, fazer rodas de conversa, sem essa cobrança que está tendo. Vai ter uma defasagem em relação ao conteúdo, com certeza, mas as pessoas tendo, pelo menos, estabilidade emocional a hora que saírem da pandemia, elas vão conseguir recuperar. Se a gente viver sobre essa pressão, sobre esse estresse, faz 1 ano e 2 meses que o secretário está falando que nós vamos voltar. Nós temos muita gente adoecendo. A hora que realmente for todo mundo vacinado e a gente puder voltar, as pessoas não vão ter força para sobreviver a essa vida diferente que vai ter pelo menos nos próximos anos, né? Então, assim, eu não sou contra, né, a gente está utilizando a mídia digital, utilizando a tecnologia, mas para uma outra finalidade, sabe? Vai perder, infelizmente, vai perder conteúdo, mas nós temos que garantir a saúde emocional dos profissionais e dos estudantes, né? Você falou uma coisa muito interessante, Rodrigo, porque essa questão do abaixo-assinado que os estudantes fizeram. Né? Muito interessante no seguinte sentido, né? Porque a gente sabe que tem muitos especialistas, né? Especialistas, entre aspas, que falam que os alunos sentem falta do coleguinha e por isso tem que voltar. Né? Eu queria que você se contrapusesse esse discurso. Mas assim, a gente sente falta mesmo, né? Eles dos coleguinhas, eu aqui mesmo, né, em Curitiba, além do trabalho meu na escola, eu toco numa banda. Quando começou a pandemia, era o momento que a gente mais tinha show marcado, sabe? Então, assim, então eu não vejo a hora de voltar, eu não vejo a hora de voltar para a escola, porque eu prefiro. Aqui eu fico com o WhatsApp, toda hora tem alguma demanda, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu quero ter meu horário de volta, né, às 8 horas de trabalho. Então a gente sente falta mesmo, né? E os estudantes também, eles estão sentindo muita falta. A gente sabe, a gente conversa com eles assim, e eles têm uma dificuldade, inclusive, porque os mais velhos, eles estão trabalhando. Eu trabalho com educação de jovens e adultos, né? Então os mais velhos, eles estão trabalhando com muito medo. Mas, hoje em dia, essa juventude é muito subestimada, sabe? Eles se comunicam muito rápido, muito bem entre eles, né? Então, assim, quando um professor conta muitas histórias, professores, vai começar o Meet, o microfone não está funcionando, os estudantes vão lá e ensinam, faz assim, assim, assim que você vai conseguir. Né? E essa questão dessa escola aí, o que eles fizeram? Eles pegaram os grupos de WhatsApp das turmas das escolas e começaram a se comunicar entre eles, né? E eles fizeram depois, foi uma votação, né? Foram 94% sim, não queremos retorno, o resto 6% sim, né? Queremos retorno. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma assembleia virtual com 96 estudantes, cara. Sabe? Então, assim, eles se comunicam e eles sentem uma necessidade muito grande desse retorno. Né? Assim como nós sentimos, mas eles estão entendendo, principalmente nos lugares mais pobres, que infelizmente não é uma gripezinha,
né? Essa pandemia está matando muita gente conhecida nosso, né? Então, assim, nós vemos aí que não é só hoje, né, o pessoal com mais de 60 anos, né, idosos, não é só quem tem comorbidade, né? Tá morrendo colegas nossos, morreu aí um colega professor de judô, né, que não conhecia comorbidade, não sabia que existia, e 43 anos, a minha idade, eu fico imaginando, assim, eu, por exemplo, né, poxa, eu quero uma vida pela frente. E os estudantes estão percebendo isso também, né? No conselho escolar de uma escola que teve aqui na cidade de Pinhais, eu só não vou falar o nome da escola para não ficar, né? Uma mãe falou assim, olha, isso, vocês quiserem voltar, é uma irresponsabilidade tão grande, tão grande. O meu marido tem 37 anos. O meu marido, ele era uma pessoa forte, jovem, trabalhava, chegava em casa, ficava com as crianças, brincava até de madrugada, acordava, lavava a louça, fazia almoço para nós, ia trabalhar. Eu não reconheço mais meu marido, ele não consegue andar 10 metros que ele já está cansado e não consegue fazer mais nada. Falei, chega, ela falou assim, chega, gente, para. Na hora da votação foi unânime não retornar, sabe? E o conselho escolar é formado por professores, funcionários, pais e estudantes. Os próprios estudantes votaram pelo não retorno também. Então, Guilherme, nossa, olha como é difícil, né? Nós queremos voltar, mas nós temos medo. Para quem gosta da vida, eu não consigo entender como uma pessoa possa desafiar a vida, né? Nós temos que medo, e a nossa tarefa enquanto educador é, inclusive, dizer para as pessoas, se protejam, porque hoje aqui em Curitiba, se você ficar doente, nem UTI você vai ter, né? Sim, tem, né? Isso foi uma coisa muito interessante. Eu queria que você rebatesse, né, esse é um argumento. Eu li um texto bastante infeliz daquele jornal Chapa Branca, chamado Jovem Pan, né? Que pró-bolsonarista, até a medula, que falava que de um cara que escreveu lá, que eu não lembro o nome, falava que os professores tinham que ter mais amor à profissão e aceitar e por isso tinha que aceitar o retorno. Algo mais ou menos do tipo. Eu queria que você rebatesse esse argumento, né? Que os professores, né, não são como era antes, que os professores têm que ter amor à profissão, por isso tem que retornar às salas de aula, tal, porque só pensam neles e tudo mais. Queria que você rebatesse esse tipo de argumento. Então, nós, a Jovem Pan aqui, e tem a Gazeta do Povo aqui, que é na mesma linha, né? Nós, educadores, nós temos tanto amor à nossa profissão e aos estudantes que passam pelas nossas vidas, que nós queremos continuar trabalhando, e para isso nós precisamos estar vivos. E para estar vivo hoje, nós temos que garantir o isolamento, né? Por quê? Porque, olha, tem nossa, assim, eu até me arrepiei, uma diretora, vice-diretora, diretora auxiliar de uma cidade em Ponta Grossa, e agora vazou um print de um grupo de WhatsApp. Ela falou assim, eu fui obrigada a ir nas escolas todas as noites. E, infelizmente, eu peguei essa maldita doença. Eu tenho esse print de WhatsApp. E ela fala assim, eu espero estar viva para poder voltar e fazer o que eu sempre mais amei na minha vida, que é trabalhar com educação. Infelizmente, ela morreu um dia antes da idade dela de vacinação na cidade de Ponta Grossa. Então, é isso. Nós queremos estar vivos para poder exercer a nossa profissão. Sim. E também tem aquele argumento também, né, de que, né, se abriu o comércio, né, tá podendo fazer balada, né, tá podendo fazer show, ou as pessoas estão na praia, por que não pode voltar, né, para as escolas, né? E muita gente criticando também os professores também, porque os professores estão se divertindo e não estão trabalhando. Eu queria que você rebatesse também esse tipo de argumento. Esse argumento eu vou rebater com lembrar minha saudosa mãe, que ela sempre dizia, se ele se jogar na ponte, você se joga também? E ela sempre dizia isso, né? E, infelizmente, tem colegas de trabalho que acabam indo viajar, vão para a praia, a gente vê foto, vão na balada, a gente já viu isso. Infelizmente existe, mas existe assim como em toda a categoria, né? Existem essas pessoas, infelizmente. Não dá para falar que todo mundo 100% está se
precavendo, está se prevenindo. Agora, nós temos que fazer o inverso, né? Eles têm que tomar consciência e fechar. E daí vamos dizer assim, poxa, mas e aí, como que eu vou sobreviver? Né? Porque eu dependo disso, né? O restaurante, né? A academia. E aí entra uma coisa, né? O governo se nega a dar auxílio emergencial, por exemplo, né? As prefeituras se negam a fazer um planejamento, né? Poderia, por que não? Já que faz tanto aí para os grandes empresários, velho da Havan mesmo deve muito dinheiro, acho que são 100 milhões de reais, parece, aos cofres públicos, né? Por que não, então, fazer um programa de empréstimos a juros zero para pequenos empresários, para microempresários, e sim, um auxílio emergencial decente para aquelas e aqueles que dependem desse dinheiro, que precisam desse dinheiro, né? Por que não aprovar uma lei que taxe as grandes fortunas? O Brasil é um dos únicos países do mundo que não há taxação das grandes fortunas, não há taxação como é que se diz? Não há a herança, né? A questão da herança, ela vai integral para os milionários do país. Então, assim, por que não faz um plano emergencial onde os que lucraram bilhões aí, o Brasil, é importante falar isso, é um dos países mais desiguais do mundo, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, onde 12 famílias têm a mesma quantidade de riqueza do que 100 milhões de pessoas. Por que não? Então, tira uma parte agora dessas famílias que não vão precisar desse dinheiro, né? Elas só especulam com esse dinheiro para poder fazer um plano, né, emergencial para que a gente possa fazer um lockdown de pelo menos 21 dias, né? Pelo menos 21 dias, o ideal seria um pouco mais, mas não um lockdown do jeito que está sendo feito, porque a gente vê aqui no Paraná o lockdown que está existindo, mas está tudo aberto, está tudo funcionando. O lockdown só serve para quê? A partir das 10 da noite, às 5 da manhã, não pode sair na rua, tá? Mas tudo bem. Mas não é isso que nós estamos falando, né? Nós estamos, volto a citar, Átila Yamarino, né? Natália Pasternak, eles dizem, olha, um lockdown, nós devíamos ter feito testagem em massa para saber onde estavam os principais focos do vírus, não foi feito, né? Depois, nós precisávamos ter feito o isolamento, o distanciamento físico, não foi feito lockdown e não está sendo feito vacinação. Então, há essa pressão, mas nós estamos dizendo, olha, vocês aí estão reclamando porque não foi vacinada a população, porque países como o Chile já vacinou mais de 50% da população. Inglaterra, a mesma coisa. Estados Unidos, aí para a gente ver como o governo faz diferença. Porque sim, ele é o líder. Se o presidente foi eleito é porque ele teve voto, porque as pessoas ouvem. Quando era Trump, os Estados Unidos estavam mergulhados no caos da pandemia. Entrou um governo que não vou dizer para você que é de esquerda, né? O Biden, mas é um governo que não é negacionista. A situação dos Estados Unidos mudou completamente, que há estados hoje que não estão utilizando mais máscara, apesar de todo o debate que está gerando, né? Mas então, veja, o problema não somos nós que estamos defendendo o isolamento, o problema é quem está governando o país que está defendendo o não isolamento. É o contrário o negócio. Sim, e como que os pais estão reagindo a essa situação toda? Você contou o relato lá da mãe, né? Como que, de modo geral, como que os pais estão reagindo? A gente sabe que tem, né, pais que trabalham, que depende de deixar o filho na escola. Como que está sendo lidar com isso? Então, lá no mês de fevereiro, né, março, o governo foi ali onde ele disse que voltaria, né, o híbrido ele bateu o martelo e falou, vamos voltar. Então, foi passado às escolas fazer uma pesquisa de qual a porcentagem de pais que levariam os filhos para a escola, que adotariam o modelo híbrido, né, que aceitariam o modelo híbrido. E a diferença nas escolas assim, deu de 15% a 30% dos pais, né? Então, assim, 1/3 dos pais, eles entendem que deve voltar o filho para a escola, né? Mas é a minoria, né? Hoje é a minoria. Não vejo uma pressão forte. Como eu te disse, eu trabalho no administrativo, então eu trabalho diretamente com pais, né? Trabalho na secretaria, os pais vão lá, pegam a cesta básica, outros vão... Estudante aqui no Paraná, estudante que não consegue fazer pelo Classroom, não consegue fazer à distância, né? Eles pegam impresso na escola, tá? Eles pegam impresso, ficam um tempo fazendo e depois retornam. E
agendam para tirar dúvida com as pedagogas, com os professores, eventualmente, caso necessário. Então, a gente tem bastante contato e assim, não há reclamação, sabe? Não há reclamação, eu pelo menos não tive, a gente não tem ouvido. A pressão não está forte, assim. O que está forte, essas carreatas, por exemplo, que ocorrem, é isso, né? Os donos das particulares praticamente obrigam seus funcionários a participar dessas carreatas, vai um ou outro lá aluno, e eles fazem as carreatas, mas na rede pública nós estamos assim, nós estamos fazendo de tudo para que os estudantes possam acompanhar, e eu não vejo assim tão forte, pelo menos aonde ali na região aqui do Curitiba Norte, assim, a gente sabe de casos, sim, de vereador que começa a fazer abaixo-assinado com os pais pelo retorno, e os pais daí na comunidade acabam aderindo, então a gente tem que fazer uma conversa, mas assim, nenhum movimento ainda, porque se existisse um movimento, uma pressão muito forte de pais, com certeza já teria sido reaberto, né? Porque daí a gente perderia a gente perderia a razão, né? Nós estamos conversando com eles e estão entendendo o que nós estamos falando, né? Nós não perderíamos a razão, mas perderíamos a maioria nessa disputa, né? Mas, por enquanto, assim, eu não vejo uma coisa tão forte. Mesmo porque, se nós formos levar em consideração que já são 480 milhões de mortos, estamos chegando a 500 mil, e o índice de subnotificação ainda é muito alto, com certeza, eu acho, imagino que você conhece alguém que faleceu de Covid, eu conheço, já tive parente, inclusive, com certeza os pais também conhecem, e é aquela velha expressão, quem ama, cuida, né? Fica com um pé atrás, assim, né? Será que eu levo mesmo, né? Eu lembro que as mães mesmo que iam lá e assinar, porque tem que aqui no Paraná, se você, na época lá do retorno ao híbrido, se você aceitasse retornar, você assinaria um termo de responsabilidade, o pai tinha que assinar. Então, quer dizer, não é simples, né? O governo lava as mãos, quem assina o termo de responsabilidade é o pai. Na hora que o pai assinar o termo de responsabilidade, ele olhava e falava, mas por que eu tenho que assinar? Falava, porque a situação é grave, né? Então o senhor está se responsabilizando. Ah, eu acho que é melhor esperar uma semana para ver como vai ficar. E aí a gente vai conversando, né? Bem tranquilamente, vai convencendo de que o ideal agora é a gente preservar nossas vidas. Sim, e você falou um pouco, né, do governo do Paraná, queria que você aprofundasse mais essa relação que o governo tem com o Bolsonaro, né? Citou a imunidade, né, de rebanho, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa questão do governo do Paraná e Bolsonaro. O pai do governador, o governador é o Ratinho Júnior, o pai do governador é o Carlos Massa, o Ratinho, né, lá do SBT e tal, da Rede Massa. Ele é amigo pessoal do Bolsonaro, né? Os feriados aí você vê facilmente eles em Santa Catarina pescando, andando de barco para cima e para baixo, né? E existe uma relação pessoal, né? Não só política. No campo político, Ratinho Júnior é um dos únicos governadores que não assinou aquela carta em favor da democracia, em defesa da democracia. Não sei se você lembra, quando a Sarah Winter fez aquele manifesto, organizou aquele acampamento, e aquela passeata de umas 20 pessoas com simbologias relacionadas a supremacistas, né, inclusive com relação a Ku Klux Klan, né, ele não assinou essa carta, né, que a grande maioria dos governadores assinaram. Né? Antes mesmo do Bolsonaro ter aprovado a reforma da Previdência, o Ratinho aplicou aqui no Paraná como um modelo, né, e aprovou aqui na Assembleia Legislativa do Paraná esse projeto, que era um projeto do Bolsonaro, né, do Paulo Guedes, ali em âmbito federal. Então, assim, tem muita... a pressão do retorno às aulas é muito forte. Você lembra quando caiu, acho que foi o Weintraub, da ministra da Educação, um dos indicados foi aqui, o nosso secretário Renato Feder, né? Depois começou a aparecer os podres dele e acabou não indo. Ou seja, o governo do Paraná tem uma relação muito próxima com o governo federal, não só em relação à amizade, né, em proximidade pessoal, mas em relação à política econômica. Eu falo do exemplo da pandemia aí, que eles aprovaram a questão da Previdência, né, que eles aprovaram a terceirização dos agentes educacionais 1 e 2, e estão tentando aí a privatização, privatizar a Copel Telecom, por exemplo, que é a empresa aqui de energia, que é o braço dela das telecomunicações, né? Ou seja, eles têm uma proximidade tão grande que esses dias deu aí nos jornais que o Kassab, que é o presidente do PSD, partido do Ratinho, que é o governador aqui, está querendo proibir ele de subir no palanque do Bolsonaro em 2022, né? Porque existe uma relação aí, o PT está querendo fazer uma aliança com o PSD e tudo mais.
Então, é provável, inclusive, que o Ratinho acaba saindo do PSD para poder estar num possível palanque do Bolsonaro, caso o Bolsonaro consiga chegar aí em condições de disputar a eleição de 2022. Sim, e eu também escuto muito, Rodrigo, e é uma preocupação que eu acho também que a gente precisa colocar aqui na mesa, que é bastante real, a questão da violência infantil dentro das casas nesse período de pandemia, né? Inclusive, muitos falam, né, que falam disso para poder justificar o retorno às aulas, né, que as crianças estão sofrendo violência e tudo mais. O que você colocasse, né, como que você enxerga essa situação? Esse é um problema real. É um problema real, um problema sério, mas é um problema social, né? Ele já existia antes da pandemia e, felizmente, para você ver a importância do nosso trabalho na educação, nós conseguimos detectar, porque nós fazemos treinamentos também, né? Detectar muitos casos em que a criança acabava não relatando, mas detectando, aos poucos a gente conseguia chegar, e conseguimos chegar aí a casos de violência doméstica, e não só os professores, mas às vezes a criança não tem abertura para falar com uma professora, mas conversa com uma tia ali, com uma zeladora, não gosto de chamar de tia, mas é assim que elas chamam, né? Com uma zeladora ali, com uma merendeira, e a gente consegue aí contornando e chegar a isso, e denunciar e fazer com que os órgãos competentes tomem providência. Com a pandemia isso fica mais complicado, não é só infantil, né? A violência contra as mulheres também aumentou muito nesse período de pandemia. E os maridos que estão ficando em casa começaram a perceber e a entender que o trabalho doméstico, o trabalho não pago, é um trabalho muito importante, é um trabalho muito pesado. E isso daí acaba fazendo também com que, muitas vezes, infelizmente, por conta do machismo e tal, eles se levantem contra as próprias companheiras. Esse daí, Guilherme, é um problema, assim, muito complicado, sabe? É muito complicado. Agora, e eu não sei como que nós resolveríamos, né? Existem os conselhos tutelares, mas muitas vezes não há denúncia, né? Há muito medo, existem as delegacias das mulheres. Isso é um problema muito sério que nós temos aí, que passa a ser resolvido através da denúncia. Agora, eu não vejo que ele vá, uma coisa justifica a outra, entende? Bom, existe uma violência doméstica em lares do país, nós vamos então retornar para as escolas e colocar essas crianças que estão vulneráveis em casa, vulneráveis na escola, junto com outras crianças que não estão vulneráveis em casa. Entende? Eu acho que é necessário urgente pensar uma política pública para isso, né? Intensificar a fiscalização, intensificar investimento nos conselhos tutelares, delegacia das mulheres. Não há, hoje em dia nós temos aqui no Paraná uma campanha de um deputado, aí, né, o Tadeu Venere está puxando, para que em Maringá troque o delegado, porque o delegado da delegacia de mulheres é homem. Então, assim, nós precisamos resolver essas questões para que esses organismos possam funcionar. Mas, realmente, esse ponto que você coloca é um ponto que está deixando a gente muito preocupado, porque existe, sim, violência contra as crianças, violência contra as mulheres, violência doméstica muito forte, né? E isso deixa a gente muito preocupado. Já existia, mas agora a gente não consegue detectar, porque as crianças não estão tendo contato direto conosco, né? Sim, e o Rodrigo, aqui em São Paulo, né, iniciou o movimento chamado Escolas Abertas, né, que é um movimento, né, que está, inclusive, tem alguma certa ligação com o João Dória, né, que está iniciando para poder reabrir as escolas, né. Como que isso está se dando no Paraná, né, com esse movimento, né, que inclusive, né, eu sempre digo que quem organiza esse movimento nunca pisou numa escola pública para saber a realidade da escola pública. Então, eu queria que você falasse um pouco disso agora. Esse movimento ele começou a existir no Paraná, e ele começou em formas de carreatas, da mesma forma que o comércio fazia carreatas para a reabertura das escolas. Mas quando o governador, esse ano, autorizou que as particulares pudessem abrir, esse movimento acabou. Não existe hoje esse movimento, a gente não observa essa movimentação. É mais uma prova de que ela parte das escolas particulares, né? E é isso, né? São pessoas que não conhecem a realidade da rede pública, né? E eu acho daí, eu sempre digo, né? Eu acho muito
hipócrita uma rede particular de ensino lançar uma nota de pesar quando algum profissional morre. Né? Eu acho que não tem que ser nota de pesar, tem que ser nota de responsabilidade e assumir a responsabilidade sobre isso, sabe? Porque são eles que estão impulsionando. Aqui no Paraná, eu volto a dizer, a partir do momento que o governo autorizou a abertura das escolas particulares, esse movimento acabou. Sim. E tem outra questão também, né, que é o ensino como um serviço essencial. Os governos, né, seja do Paraná, seja de São Paulo, seja do governo federal, é assim, a gente que é, eu que fui da educação, você que é da educação, né, a gente sabe que os governos nunca, né, trataram a educação como serviço essencial. O que está por trás disso agora, dos governos de uma hora para outra, a educação virou um serviço essencial? Exatamente, né? Criminalizar a greve, criminalizar as nossas movimentações, né? E serviço essencial você tem que trabalhar durante a pandemia, você é linha de frente, né? Porque nós entendemos serviço essencial de uma outra forma, não da forma como eles estão vendo, né? Então, tudo bem, a gente sabe que não tem como não ter médico, né? Num hospital, o médico não consegue resolver um problema se ele não estiver tendo contato com o paciente, a enfermeira também não, precisa dos administrativos, precisa dos auxiliares ali, precisa do pessoal que vai fazer toda a limpeza, asepsia no ambiente hospitalar, precisa da segurança pública, nós sabemos, isso aí não pode parar. Né? Agora, e você coloca uma questão muito importante, como assim? Só agora descobriram que nós somos essenciais? Não existe concurso para agente educacional 1 no Paraná desde 2005. Não existe concurso para agente educacional 2, desculpa, desde 2005. Não existe concurso para agente educacional 1 desde 2006. Não existe concurso para professor desde 2015, 2012. Né? O salário nosso está congelado desde 2015. Nossos planos de carreira estão congelados há 3 anos. Hoje, o déficit salarial nosso é de 29%, né? Que deveria ser dado de reajuste para a gente ter o salário que nós tínhamos em 2015, que já era defasado. Né? Então, veja, não existe investimento em massa em infraestrutura nas escolas. Os programas que foram feitos aqui de ensino integral é para inglês ver. As crianças, elas têm aí, ficam abandonadas ali, os professores têm que dar o máximo, mas não tem, porque não existe estrutura nas escolas, não existe sala de aula suficiente para isso. Então, para eu entender e para eu me convencer que eles realmente consideram a educação como um serviço essencial, primeiro eles precisam mostrar que são essenciais, investindo neles, valorizando, né, o profissional que trabalha, dando condições para o estudante. Não é isso. O que eles estão colocando e aquilo que eu já falei para vocês, existe uma grande campanha, inclusive, né? Colocar professor como vagabundo, como arruaceiro, como não quer. Como assim essencial, então, né? De uma hora para outra. Então, eles têm que resolver esse conflito que existe. Se é essencial, então o salário tem que estar em dia, reajustado, os direitos têm que estar em dia, os estudantes têm que ter estrutura nas escolas. Tem escola que não tem cancha para prática de esportes. Né? Se você vai em uma escola da periferia, você vai ver os vidros todo quebrado, né? Você vai ver uma falta de estrutura gigante. Então vamos começar por aí. A partir do momento que realmente eles mostrarem que é essencial e nós vamos investir como sendo essencial, a gente vai poder começar a acreditar. Por enquanto, é só uma maneira deles criminalizarem as nossas mobilizações e poder fazer com que a gente volte de maneira forçada às aulas. Mesmo assim, isso gerou aí um debate jurídico muito importante, e eles não têm garantia suficiente de que eles conseguem colocar a gente no campo jurídico a ponto de criminalizar uma greve nossa, por exemplo. Então, isso daí ainda eles apesar de votarem e aprovarem, isso no Estado, na cidade de Curitiba, o prefeito vetou, ainda eles não conseguem atingir o objetivo deles, que é criminalizar as nossas mobilizações e fazer a gente retornar às escolas a qualquer custo. Você tem tido relatos de amigos, colegas que pegaram ou que tiveram suspeita de Covid e também de óbitos também? Bastante, bastante. No Paraná foram 170 até agora óbitos por Covid. Né? Hoje é sexta-feira, então quarta-feira foi essa diretora auxiliar, quinta-feira foi uma agente educacional 1 de uma escola que eu trabalhei lá na região de Maringá. Segunda-feira
morreu um dirigente sindical aqui que eu trabalhei com ele, domingo, um dirigente sindical que eu trabalhei com ele no Colégio Estadual do Paraná. Segunda-feira morreu o presidente da subsede de Ponta Grossa, né, que estava trabalhando, estava nas escolas, principalmente diretores auxiliares, pedagogos e funcionários, que são os que estão indo para a escola. Os professores a gente tem um pouco menos, mas já são 170 profissionais de educação no Paraná que faleceram. E que pegaram Covid, muitos, mas assim, muitos mesmo, assim, eu não sei nem contar quantos, assim, muita gente. Sim. Na minha escola, Guilherme, na escola em que eu trabalho foram 8. 8 mortos? Não, 8 infectados, nenhum morto. Ah, sim. E a questão de testes, né? Como que o governo vem... Aqui em São José, no ensino municipal, eu venho recebendo muitas denúncias que o prefeito tá, né, o prefeito do PSDB tá fazendo de tudo para esconder os casos, né? Como que está sendo aí no Paraná, né, a questão de testes? Não, aqui era no início da pandemia era bem difícil, sabe? Agora você tem sintoma, você é testado. Demora 2 dias, às vezes 3, mas tá sendo para quem tem sintoma, né? Não é a testagem em massa, que seria o ideal, mas para quem tem sintoma é testado, é afastado e testado. Sim. Tem outra questão que a gente tem que conversar aqui, né, que é a questão, né, como que os alunos estão lidando, né, com esse período de ensino, né, ensino à distância, né, ensino híbrido, né, nessa situação. Os alunos estão tendo equipamento, o Estado, o governo está oferecendo equipamento para os alunos acompanharem as aulas, e quais estão sendo as dificuldades? Não, o ano passado foi uma propaganda gigantesca, né? Que iam ter internet grátis, que não iam precisar utilizar a memória do celular, né? Que teria todas as aulas na TV, que teriam... mas isso não deu certo, né? Nós sabemos aqui, Paraná tem regiões aí que, assim como o estado de São Paulo, um estado grande, né? Tem regiões que não têm acesso à internet, né? E também existe, não é como passa na TV a Europa brasileira, né, Curitiba, existem periferias, né, em todos os lugares, a gente sabe disso. Uma coisa é o centro, e as escolas centrais a gente observa que o índice de acompanhamento é bem mais alto, mas a hora que você vai para a periferia, cara, não tem, eles não conseguem, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes não tem um celular para cada criança, tem um celular para uma pessoa da casa. O pai leva o celular de trabalhar, pronto. Se 2 crianças estudam no mesmo período, pronto. Então, não conseguem acompanhar. Esse esforço que nós estamos fazendo nas escolas e que, apesar de... Eu estou um pouco contra isso, mas eu entendo o esforço que é daí de buscar o material impresso a cada 15 dias, né? Há uma probabilidade grande de contaminação mesmo assim. Então, a gente agenda os horários, né? Procura, a gente fala a cada 15 dias, mas sempre tem alguém indo buscar, né, para não aglomerar na escola. Você imagina uma escola de 1.000 estudantes, você marcar para todo mundo ir pegar material no mesmo dia, né? Então a gente procura dar orientações no dia da entrega da cesta básica, né, durante a entrega do alimento da agricultura familiar, orientar os pais, né, estão conseguindo, os grupos de WhatsApp. Cheguei a levar material na casa de estudante, sabe? Então, assim, a gente faz um esforço para que eles acompanhem, mas, obviamente, ontem o secretário de Educação, depois do fiasco que foi aquela prova, né, ele foi para a TV falar ontem à noite que 10% dos estudantes não estão conseguindo acompanhar. Imagina, 10%. Provavelmente 10% estão acompanhando 100%. Né? O restante tem muita dificuldade, a gente sabe disso. Né? E a crítica foi tão grande ao negócio da prova que nós chegamos aí a ficar o Paraná no trend top do Twitter, cara. Você viu como que o negócio espalhou, né? E no mais falado no Brasil, né? Então, assim, aí ele ficou tão bravo que voltou com essa ideia de que tem que voltar às aulas na segunda-feira. Quer dizer, é uma vingança, né? Não é isso que nós estamos querendo. Nós estamos criticando que ele quer mostrar que há uma sensação de normalidade que não existe nesse momento. Existe para ele, para a família dele, que o cara é milionário, entendeu? Mas você vai na periferia, você vai ver que não é assim.
É isso, o cara não consegue entender, ou consegue entender e se faz que não entende para poder satisfazer aí aos interesses do sistema privado, né? Rodrigo, uma coisa que está sendo bastante, agora para finalizar, uma coisa que está sendo bastante discutida aqui, né, em São Paulo é a questão das PEIs, né, educação integral, né? Como que está essa situação no Paraná? Então, começou esse debate e já existia uma tentativa lá, inclusive na época dos governos do PT, que era o mais educação, né? Então ficava lá o contraturno, né? Mais aprendizagem, mas aquilo que eu falei, não tinha uma estrutura, né? Então, mesmo a alimentação, o estudante ficava muitas e muitas vezes eu vi estudante levando marmita, porque o que tinha oferecido na escola, muitos pais que tinham melhores condições não concordavam, né? Então levavam marmita. Há um problema que já começa por aí, né? Porque daí você vê um estudante comendo ali arroz, feijão e salada e o outro com uma marmitinha ali, né? Ou melhor, um comendo arroz, feijão e salada na marmita e o outro ali, né? Comendo o que tinha na escola, às vezes bolacha com chá, né? Então, isso foi um problema. E aí depois começou a discutir também no governo agora do Ratinho, a questão da educação integral. Houve um projeto, inclusive, projeto piloto, de quais escolas. Algumas escolas foi implementado, tá, esse projeto, mas com a pandemia, daí o negócio, assim, eu não sei informar como está funcionando isso, porque não estão nas escolas, né? Então, em algumas escolas pilotos, esse projeto foi implementado, mas foi implementado já entrando a pandemia, então ainda não dá para testar, não dá para fazer uma avaliação positiva ou negativa disso. Então, sim. Rodrigo, estamos aqui encerrando mais uma entrevista, né? Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? Gostei bastante do papo e espero, né, que possa servir de alguma contribuição aí na luta de vocês, na greve, né? Greve sanitária, né? Para poder, tipo, inclusive, parar essa situação que está adoecendo a categoria. Então, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e passo para as considerações finais. Guilherme, eu que agradeço, muito obrigado mesmo, sabe? Aqui a gente valoriza quando a gente pode estar conversando, falando e divulgando o que acontece realmente. Infelizmente, aqui no Paraná, as redes de comunicação, RPC, Rede Massa, Gazeta do Povo, todas elas estão com o governo, estão com o negacionismo, né? Estão defendendo, estão contra a gente. Então, hoje, o que nós temos aí são as redes sociais, né? E programas aí como o seu são muito importantes. Por quê? Porque a hora que você estiver divulgando ele, nós vamos pegar e vamos espalhar ele para que ele seja assistido aqui no Paraná também, entende? Para que as pessoas tenham acesso para que a gente possa fazer essa divulgação. Muitas vezes a gente não tem. Ou quando a gente tem um espaço numa rede de TV, nós falamos 10 segundos, 15 segundos, né? Então, eu queria muito agradecer a você e, assim, dizer para você que incentivar, continue mesmo e vá a fundo nessa iniciativa. Eu tenho uma página no Facebook também ali, consigo alcançar mensalmente 500 mil pessoas na página, né? E assim, é por aí que a gente tem que lutar. A esquerda, vou falar nem esquerda, vou falar os progressistas, demoraram para entender o potencial das redes sociais. O Olavo de Carvalho está no YouTube desde 2008. Né? Eles ocuparam esse espaço muito antes da gente e utilizaram esse espaço para divulgar fake news, para divulgar negacionismo. Então chegou a nossa hora agora de ocupar esses espaços. Então agradeço muito a você por ter dado essa oportunidade e por ter essa iniciativa de estar levando o debate às redes sociais. Maravilha, então eu agradeço pelo elogio. Então, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que estiver nos assistindo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal está produzindo, né? Siga a gente no Instagram, curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates, né? E compartilhe nas redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, né? Esse vídeo e também outros vídeos que vocês puderem acompanhar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!